Irmãos, como eu disse, estamos aí no primeiro domingo da Quaresma, tempo de arrependimento, de conversão, de voltar-se para Deus, de colocar Deus no centro das nossas vidas. Eu trouxe essa imagem como fazendo referência a Cristo como o segundo Adão. Tanto nos textos bíblicos como nos pais da igreja, ele é apresentado como segundo Adão, mais um que venceu a tentação, foi vitorioso, resistiu e nos dá graça também para resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que no início do Evangelho de Lucas, nesse texto que nós vamos meditar hoje, Cristo vinha cheio do Espírito Santo e vinha de onde? Do Jordão. Ele acabara de do batismo, de passar pelo batismo, e ali cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o conduz para onde? Para o deserto. É interessante que a gente fica se perguntando, mas como é que o Espírito Santo fez um negócio desse? O Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado. Muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo na nossa vida nos levará a uma Disney espiritual, só coisa, linda, tudo lindo, mas não é bem assim. Mas nós vamos entender porque o Espírito Santo fez isso. O conduziu, ele estava em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, e é conduzido. E a Bíblia diz que ele atravessando o deserto, é tentado pelo diabo, e ele fica ali durante 40 dias, e durante todo este tempo ele não comeu nada, e ele teve fome. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, e é o título da nossa mensagem, é que Jesus Cristo jejuou por nós. Jesus Cristo jejuou por nós. Quando nós meditamos na encarnação de Jesus, por que Cristo, porque com a sua encarnação, como ele faz isso, salva o ser humano através da sua encarnação. Então nós recordamos que nós comemoramos o Natal, que não é para a gente, o significado não é comer um pernil bem temperado. O significado não é o aniversário de Jesus, mas o significado é lembrar de que ele encarnou para a nossa salvação. Mas é interessante isso, porque eu pensei nisso agora, como o ser humano é tentado a se afastar de Deus, não é? Então a encarnação de Jesus virou pernil de Natal. Mas é para comemorar, mas é engraçado que as pessoas nem se lembram disso. Comem a noite toda e nem lembram. É a tendência do ser humano. É por aí que nós vamos meditar. O ser humano sempre tem uma tendência a se afastar de Deus e buscar coisas para ele mesmo e deixar Deus de lado. Então ele encarna. A encarnação, ele só veio. Não, meu irmão. Imagine o Deus Todo-Poderoso que sustenta esta terra, que está fora do tempo e do espaço, se reduzindo para entrar no corpo de um homem. Um oceano inteiro cabendo dentro deste copo. Não é uma coisa simples. A Bíblia diz que ele se esvazia, então vem e se encarna. Nós vemos também, isso já era um ato de salvação. Ele está saindo do batismo. E como nós meditamos, nós comemoramos o batismo também de Jesus, e como nós lembramos, ele não necessitava ser batizado. Ele não precisava de batismo de arrependimento. Ele não tinha pecado. Ele ia se arrepender de quê? João olha para ele e fala, não, eu que tenho que ser batizado.
Ele não tinha pecado, não precisava daquilo, mas se humilhou mais uma vez, se submete à vontade do Pai, se submete a João Batista. E ali, não, faça-se assim por enquanto. E aí ele desce as águas. E nós lembramos que ele fez isso para purificar a água para nós, no nosso batismo. Porque nós precisamos de batismo, não ele. Então Jesus nos salva na encarnação. Cristo nos salva no batismo, porque através do batismo nós somos purificados dessa mancha do pecado, de que os nossos pais caíram. O primeiro Adão caiu e nós somos purificados no batismo. E o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e o céu se abre, e Ele abre o céu e dá acesso para que nós também entremos através do batismo. E com Ele mergulhamos, morrendo para o nosso passado e ressuscitamos para viver para Ele. Nova criatura, então Jesus nos salva no batismo. Mas é interessante que Jesus Cristo, Ele nos salva. Muitos pensam que Jesus só salva na cruz. Não. Em cada passo da caminhada de Cristo, Ele nos salva. E também Ele nos salva nesse episódio. Jesus nos salva no batismo e Jesus nos salva na tentação do deserto. 40 dias em jejum, Cristo fez isso por nós. E aqui eu quero lembrar da máxima: o que não foi assumido, não foi redimido. Cristo precisava assumir na sua carne tudo aquilo que nós necessitávamos para ter acesso a Deus, para ter salvação, para ser resgatado, redimido, justificado, purificado, cristificado. O que não foi assumido, não foi redimido. Então, na encarnação, Ele rompe barreiras. No batismo, Ele traz salvação, abre os céus. E da mesma maneira, na cruz, vamos para a cruz, Ele sem pecado, sem crime, sem erro, se submete às autoridades, se submete a Pôncio Pilatos, se submete às autoridades judaicas, vai para a cruz, sem erro, por nós, morre por nós para que nós tenhamos vida. Do mesmo modo, irmãos, Ele não precisava jejuar. Como eu disse, o jejum, essas obras de arrependimento, elas querem colocar Deus no centro e tirar a nossa vontade do centro para colocar Deus no centro. Ele não precisava disso. Ele não precisava se abster, ele não necessitava jejuar, ele estava em plena comunhão com o Pai, plena. A Bíblia diz que ele, pleno do Espírito Santo de Deus, foi ao deserto. Ele não precisava jejuar, ele estava em comunhão com Deus. Ele estava em comunhão com o Espírito Santo. Ele se abstém ainda assim, por nós. Por que ele fez isso? Por que ele jejuou? Porque ele se submeteu ao diabo. Ele se submete a João Batista, ele se submete às autoridades, ele se submete até ao nosso inimigo. Ele não precisava se submeter a tentações. Ele está acima de todas essas coisas. Aquela criatura feita por Ele. Ele fez isso para nos equipar. Ele se submeteu para nos dar graça. Na sua vitória, nós recebermos o poder e a graça e o auxílio que é fornecido na oração, que é fornecido no jejum, para que nós possamos vencer as tentações. Tentações de quê que nós somos tentados constantemente? Ignorar Deus, colocar Deus em segundo plano, porque em resumo, cada pecado que nós cometemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, é uma tentação de esquece de Deus agora e faz a tua vontade. Esquece agora, você não quer? Vai lá, pega, vai lá e faz. Vencer essas tentações. A tentação que nós temos de sempre fazer a nossa vontade e nos esquecer de Deus.
Jesus Cristo jejuou por nós, para nos salvar. E Agostinho fala que nós fomos tentados em Cristo, para com Ele nós termos a vitória. E a palavra diz que Ele teve fome. E o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus replicou-lhe: está escrito, não só de pão vive o homem. Nesse texto que foi lido hoje, foi proclamado, nós podemos ver tentações por vários ângulos. Se você for voltar a lê-lo durante a semana, e eu convido você a fazer isso, você vai perceber que existem inimigos externos e inimigos internos. Nós temos o diabo, o inimigo externo. Nós temos o mundo. Nós podemos ver essas tentações de vários ângulos. Até cada tentação, você pode ver ela por ângulos diferentes. Mas o que eu quero trazer hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, é uma tentação interior. A tentação que nós passamos no nosso interior. Que é uma das tentações, como as outras, é terrível, nos afasta de Deus, mas eu quero especificamente olhar dessa forma, as tentações interiores que nós temos. E a primeira delas é a tentação do prazer. 40 dias com fome, 40 dias em jejum, para vencer por nós. Irmão, quando você está com fome, uma bolacha creme cracker parece uma pizza. Quando você come aquela bolacha, se você passar o dia todo sem comer, se você der uma mordida na bolacha, você, glória a Deus. É assim ou não é? Agora imagine um pãozinho ali, 40 dias sem comer. Lembra naquele pãozinho que você compra na padaria? Aquele que você gosta. Que quando o esposo vai lá e compra aquele, não, eu quero aquele outro, eu gosto daquele. A esposa vai lá e compra assim, não, você lembra daquele, aquela rosquinha, aquela... Lembra, com fome. A tentação do prazer. E o que é isso? João fala de concupiscência da carne. Concupiscência da carne. É um amor desordenado dos prazeres dos sentidos. Dos prazeres do sentido. Paladar, visão, audição, tato. É um amor desordenado, é um amor que você tem tão grande, por isso que isso é a fonte do seu prazer, é o final de todas as coisas. Eu lembrei de uma frase aqui do nosso presidente, né? Aquela picanha com gordura. Muitos vivem por isso, é verdade ou não é? Muitos vivem em função disso. É engraçado que quando você encontra, muitas vezes, amigos que você não via há muito tempo, você pergunta, e aí, como é que está, tal? Não, estou viajando, estou fazendo isso, né? Tem churrasco, tem não sei o quê. E ninguém fala de Deus. E Deus? Não, de vez em quando eu vou lá na minha missa, de vez em quando. É a tentação de um prazer, de satisfazer os seus prazeres, mas é algo desordenado. O prazer em si, ele não é um mal, irmão. O prazer em si não é um mal. Deus nos deu o prazer para nos auxiliar a um bem, de nos prover aquilo que nós necessitamos. Você veja que todos os prazeres que nós temos, eles são orientados para um bem. Mas o que acontece é que quando isso começa a ficar desordenado, quando é um prazer ordenado para um bem moral e sobrenatural, é lícito, é válido. Mas a tentação que nós temos é que quando nós agimos somente pelo prazer,
E aí então nós ficamos expostos a amar esse prazer. Nós nos deliciamos nele. Nós queremos ele mais, nós queremos ele constantemente, sem cessar. E assim nós começamos a amar mais o corpo e esquecemos da alma. E esquecemos de Deus. Lembra o que a palavra diz? Quer comais, quer bebais. É isso que eu digo quando ele é orientado sobrenaturalmente. O que a palavra quer dizer? Quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus? O líquido tem um fim. Nós precisamos do líquido? Acho que sim, todo mundo precisa, né? Então ele tem um fim moral, válido para nós, então a gente bebe. E satisfaz, Deus nos dá o prazer de satisfazer, para que eu sinta sede e beba. Mas aí nós criamos outros líquidos saborosos, né? Nós criamos outras coisas, e é tão bom, e aí você bebe, né? E aí depois você quer mais, e aí depois você quer mais, e aí você não para mais, não consegue parar, porque te dá um prazer muito grande. E você vai esquecendo de Deus e voltando só para si, se fechando em seus prazeres. E por que isso acontece? Antes do pecado corromper a nossa natureza, os nossos sentidos, a nossa natureza era voltada para Deus, para o amar acima de todas as coisas. Mas com a queda, com o pecado, isto perturbou nossos sentidos, perturbou a nossa natureza. E assim agora nós nos voltamos sem cessar para nós mesmos. E qual o remédio? Qual o remédio que Cristo nos ensina? O jejum. Pastor Marcos, mas jejum é tão difícil. Ligue para o irmão Alfred, ora por mim aí, para Deus me dar graça de fazer um jejum que está difícil, eu não consigo, irmão Alfred tem essa graça de Deus de fazer o jejum, porque tudo que nós temos é graça de Deus, irmão. Tudo que você consegue fazer para Deus, tudo é graça, por isso que diz que quem ora se salva, porque nós não temos condições, nós somos tentados constantemente, e é bom, você está por aí, de repente você já está pensando no almoço, daqui a pouco você não está nem sem fome, passa por ali, vê um negócio e come, e é o prazer constante, mas o que Cristo nos ensina? E aí o pecado vem, né? Eu estava lembrando que ali perto da minha casa, o rapaz plantou um pé de maracujá, e está bem na cerca, e é o caminho que eu passo. Irmão, cada maracujá desse tamanho lindo, cheio de flor, e eu passo ali, meu Deus, né? Só era estender o braço assim e pegar, né? Mas não é meu. Eu tenho que falar com o dono, bater lá, seu Paulo, por favor, por gentileza, posso pegar um maracujá aqui? Mas aí, irmãos, quando nós estamos muito na carne, né? De noite, eu posso passar ali de noite. Faz aquele suco maravilhoso, né? Faz mousse, né? O pessoal gosta de fazer mousse. Que prazer, e pecou, mas está sentindo prazer. Então, como eu disse, um prazer, nós temos que sobrenaturalizar. Na teologia fala de sobrenaturalizar, dar glória a Deus, quer dizer, até na comida. Por isso que quando nós comemos, nós, Senhor, muito obrigado por esta comida, né? Agradecemos a Deus, para lembrar que tudo vem dEle. Ou então, quando nós acabamos de comer, Senhor, muito obrigado quem fez, muito obrigado, estava uma delícia. E lembrar que tudo vem de Deus. Mas o remédio que Deus nos dá é o jejum. Por quê? Porque o jejum, ele tira o foco de nós mesmos e coloca o foco em Deus. Porque o jejum, irmãos, é um jejum, é abster-se com todos os seus sentidos. Não adianta você, eu vou fazer um jejum aqui, vou ficar sem minha janta, ou vou ficar esse dia sem comer e passo o dia dormindo. Ou passa o dia, né, cometendo outros erros, e aí engana um, mente para outro, isso não adianta. Quando nós fazemos jejum, nós temos que nos abster de todos os sentidos, tudo aquilo que nos dá prazer, nos corrompe, e colocar Deus no centro, por isso que jejum é o remédio. Nós transferimos o foco para Deus e o próximo, e dizemos para o nosso corpo e a nossa alma, quem está no controle é Deus.
E esse jejum vai te dar graça para vencer. E esse jejum vai te dar graça para que você seja parecido com Deus. E muitas vezes nós nos distanciamos tanto que nós pensamos, para que eu vou fazer isso? Está bem a minha vida do jeito que está. Isso já é uma tentação. Já é uma tentação de não colocar Deus no centro. Então a alma que quer ser de Deus, com o auxílio da graça, domina-se e submete tudo a Deus. E se nós não temos força, peçamos a Deus. Peçamos orações. Peçamos, Senhor, me dê graça para vencer esta tentação do prazer. Até a tentação do prazer sensual, que tanto bombardeiam nas redes sociais. Você vê um filme, você está vendo um filme, vou ver esse filme aqui, parece que 16 anos, 14 anos, né? Como é que se diz? Próprio para 16 anos de idade. Você está vendo, está tranquilo, de repente uma cena de sexo. Não é assim? Do nada, de repente o diretor joga lá, pá. Essa tentação do prazer sensual, que ele afeta todos os sentidos, olho, tudo, ele afeta tudo, para que você se esqueça de Deus e enverede por este caminho. E caia. Aí você cai uma vez, cai outra, e não tem forças. Então, peçamos a Deus a graça de resistir a essas coisas. Como diz Agostinho, Senhor, me dá o que ordenas. Então, peça graça a Deus. E ordenas o que queres. Temos que estar mais próximos de Deus. E vencer estes prazeres. E o jejum é um meio. Então, o diabo continuou a sua tentação interior, a primeira do prazer, que nós somos tentados constantemente. A tentação, e ele continua, mostrou-lhe de relance todos os reinos. E aí ele fala, eu te darei isso, eles são meus, eu te dou, se você quiser, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Como eu disse, eu quero olhar por essa ótica da tentação interior. Podemos olhar por outros pontos de vista, mas neste ponto de vista da tentação interior, que tentação é essa? É a tentação do poder. Olhou e viu todos os reinos. Eu penso num shopping, olhando todas aquelas roupas, shopping center. O shopping, ele trabalha com isso. João fala que é a concupiscência dos olhos, não é? Você olha aquele relógio, mas rapaz, esse relógio é mais bonito que o meu. Eu quero. Rapaz, essa camisa aí, a camisa está até boa. Não, mas essa camisa aí é mais bonita. Eu quero ter. E aí isso é o consumismo que nós temos hoje, né? Nós chamamos de consumismo, mas é a mesma coisa. Esse desejo aí fica um negócio desenfreado. Por poder, eu te darei, né? Eu te darei, a tentação por poder, é a concupiscência dos olhos, é um amor desordenado pelo quê? Pelos bens. Como o prazer, é errado ter o prazer? Não é, foi Deus que nos deu, mas muitas vezes ele fica desordenado. A mesma coisa é o ter. Ter não é errado, irmão, é por isso que nós trabalhamos, para suprir as nossas necessidades. E a riqueza é pecado? Não, não é pecado ser rico, não é pecado, mas quando isso está desordenado, isso está no lugar de Deus, é errado. Essa é a nossa tentação, essa é a tentação que Cristo venceu e quer que nós vençamos também, quer nos dar graça para vencer, é um amor desordenado pelos bens, e nós alcançamos isso através do dinheiro. Então Cristo vai falar de Mamon, das riquezas. Quando ele fala disso, ele fala deste ídolo que nós colocamos, né? No lugar de Deus, colocamos os bens materiais. Você já viu aqueles vídeos assim que a pessoa fala, relógio, 2K, né? Boné, 3K, já viu? Camisa tal, 5K, sei lá. Querer, e aí eu quero ter mais, e aquela pessoa é envolvida por aquilo. E aquilo é a finalidade da vida dele, é ter.
E o Brasil tem um problema muito grande de corrupção por isso. As malas de dinheiro, por quê? Porque a pessoa quer ter. Rouba da educação, rouba da alimentação dos outros, rouba do transporte, rouba de tudo, porque eu quero ter as coisas. Eu quero ter um apartamento melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, é esta tentação. A riqueza e os bens já estão no centro. Deus já está lá de escanteio. Já está lá em terceiro, quarto plano. Então, queridos, Deus deseja que Ele, para você, para o seu bem, Ele deve estar em primeiro lugar na tua vida. Primeiro lugar na tua vida. Deus deseja que os ricos sejam tesoureiro dos pobres. Como você ordena isso? E então, para esta tentação, com as obras de caridade, não pegamos todos os bens para nós, para o nosso prazer, não. Tem alguém necessitado, auxilie. Por isso que Cristo fala de dar de comer a quem tem fome, vestir quem está despido, quem precisa. Todas essas obras de caridade, né? Quem precisa de moradia, auxiliar quem precisa de moradia, beber, comer, suprir as necessidades dos nossos irmãos e daquelas pessoas que necessitam. Então, é o remédio para todas essas coisas. Deus é o Senhor da nossa vida e não as riquezas, e não os bens, Ele deve ser o Senhor. Então Cristo diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Só a Ele prestarás culto. Lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico? Obedecia os mandamentos, obedece o primeiro mandamento, você conhece? Sim, obedeço. Terceiro, obedeço. Quarto, obedeço. Mas Cristo identificou nele uma coisa: a riqueza. Ele fazia a vontade de Deus, então Deus estava em segundo, a riqueza estava no centro. Você obedece o primeiro mandamento? Você conheço o primeiro, faço o primeiro, o segundo, desde quando eu era jovem. Desde a mais tenra idade. Uma coisa te falta. Cristo identificou e deu o remédio. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Foi um choque muito grande, meu irmão. A pessoa que ama a riqueza não vai ouvir isso, não vai conseguir nunca. Porque ele ama a riqueza, os bens. Não é? Ama os bens. Quero saber de Deus coisa nenhuma, eu quero a riqueza, eu quero dinheiro. E eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Já fui evangelizar para as pessoas, a pessoa falou: não, eu quero saber de dinheiro, você tem dinheiro para me dar? Quero saber de dinheiro. Esta tentação não é só sobre eles, não, vem sobre nós também. Esse desejo de ter, esse desejo, e ele se torna desordenado. Devemos adorar e prestar culto somente a Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque a graça de Deus, Ele está sempre pedindo para se converta. Volte para Deus, esteja na presença de Deus. Mas nós vamos deixando, pensamos que estamos na presença de Deus, mas outros deuses vêm e ficam no centro. E Deus fica lá, terceiro plano. Não, mas Senhor, eu te servi a vida toda. Não. Você me usava para ter as coisas. Você me usava para ter as coisas, para te dar as coisas. Você me pedia as coisas, mas eu não estava no centro, eu não era o mais amado. Amar a Deus acima de todas as coisas. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Deus prestarás culto. A outra tentação: se és filho de Deus, atira-te abaixo. E Cristo fala o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. É a tentação da fama. A tentação da vanglória. Atrair glória, uma glória que não é sua, para si mesmo. Então pense em Jesus Cristo, em comunhão, segunda pessoa da Trindade, está ali, né, no pináculo do templo, em cima do templo de Jerusalém, as pessoas passando lá embaixo, se joga daí abaixo, os anjos vão te aparar, né? E isso iria acontecer, provavelmente. Se lança, faz aquele espetáculo. Esse é profeta, realmente é profeta, ele estava falando. Olha o sinal que eu pedi aí, ó. Por isso que nós pedimos um sinal, sim, ele teria deturpado o projeto de Deus, trazendo glória para si. E esse não é o projeto de Deus. Ele falava o quê? Obedeça ao Pai.
O Pai trabalha e eu trabalho também. Tudo que o Pai me manda fazer, eu faço. Ele queria glória para o Pai. E Cristo e Satanás vem tentar perverter isso aí, trazendo glória para si. João fala que é a soberba da vida. Primeiro, do prazer, concupiscência da carne. Segunda, concupiscência dos olhos, né? O ter. E a terceira, soberba da vida. O que é a soberba da vida? É um amor desordenado por nós mesmos. É uma vanglória. É achar que tudo que nós temos é nosso. Foi eu que conquistei. É meu. Eu sou bom. Eu sou bom, eu sou boa demais. Eu sou melhor do que o outro. É a vanglória. É a pessoa estar cheia de si. Né? É o excesso de amor próprio. É o excesso de amor próprio. Então a pessoa considera as suas qualidades reais, ela considera isso como sendo sua, sem se referir a Deus. Paulo fala o quê? O que há em ti, o que tu tens que tu não recebeste de Deus? Tudo que nós temos, tudo que eu tenho, recebi de Deus. E daí, irmão, dessa tentação decorre uma autonomia. A pessoa, não, eu faço agora o que eu quero, eu sou bom demais, e não se refere em nada a Deus. Então vem a vaidade, desejo de honra, desejo de aplauso, a pessoa fica buscando elogio, né? A pessoa faz um negócio, fica esperando elogio. Eita, mas ninguém vai me elogiar, fui tão bom, fui tão bonitinho aqui, o que eu falei foi tão bonito, né? Cantei tão bem, ninguém vai aplaudir não. Esse desejo de vanglória não faz para Deus, faz para Ele. Faz para Ele. Esse é o pecado. E qual é o pecado? Ele rouba de Deus a glória. O que é que Deus fala? A minha glória não darei a outrem. A minha glória não darei a outrem. Então você rouba a glória de Deus e se torna soberbo. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos. Então, irmão, isso tira de nós a graça. Quando nós entramos por este caminho, lembre-se que essas tentações, eles fazem parte da minha jornada aqui na terra, do meu ministério. Eu serei tentado com prazer. Muitas e muitas e muitas, muitas vezes. Eu serei tentado a ter, né? Eu lembro de pastores denunciando outros pastores, porque, na verdade, eles não estão ali para a glória de Deus. Muitos estão por... Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Na nossa jornada, Cristo quis dizer, olha, essa é a sua jornada rumo aos céus. Você vai ser tentado com prazer, você vai ser tentado com o ter, né? Você vai ser tentado com a vanglória, fazer as coisas para ser glorificado, não para agradar ao Pai, não para a glória do Pai, mas para a tua glória. Vaidade, você vai ser tentado a fazer isso, irmão. São tentações que nós passamos, mas o remédio aí é a oração. É referir tudo a Deus, não tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E entender isso tem que entrar na nossa inteligência, tem que entrar. Nós temos o quê? Nós temos nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu, tudo. A visão, né? Os sentidos, o organismo, o seu organismo, tudo que você tem. E não só o que tem, que te mantém, ele te mantém. Se Deus tirar a mão, eu caio aqui e encerrou. Tá bom. Então, você tem que referir tudo a Deus. E é na oração que nós entendemos essas coisas. É na oração que nós damos glória a Deus. É na oração que nós falamos, Senhor, o Espírito Santo vem sobre nós e fala, olha como que tu errou. Olha como tu é pecador. Pede a misericórdia. Peça para que eu te dê força. Porque senão você não vai conseguir. É na oração que você vence essa tentação de trazer glória para ti, fazer para a tua glória e não para a glória de Deus. Então nós devemos nos submeter a Deus e dar glória a Ele. Então Cristo diz,
não tentarás o Senhor teu Deus. Em que sentido? Não tente, quer dizer, não utilizar a bondade que Deus te deu de um modo interesseiro. Não utilize aquilo que Deus te deu de um modo para atrair glória para você. Não, dê glória sempre a Deus. Você vê que esses pecados, eles são internos, eles querem nos atrair, nos envolver, para não deixarmos dar glória a Deus, para que Deus não esteja no centro. São pecados constantes, irmãos. Nós vamos passar por eles. Então, só a graça de Deus pode nos fortalecer para que nós possamos vencer. Então eu lembro, o jejum, as obras de caridade e a oração, ela não tem uma finalidade em si mesmo. As obras de caridade, auxiliar o pobre e a viúva, não é? Aqueles que necessitam, aqueles que estão carecendo de nossa ajuda, eles não têm um fim em si mesmo. Qual é a finalidade deles? Porque nós oramos e jejuamos. Nós estamos, através dessa abstinência, pedindo graça a Deus para novamente colocar Deus no centro. Para que nós nos pareçamos mais com Deus. Para que nós vamos nos parecendo a cada dia mais com Jesus, que dava sempre glória a Deus, que fazia tudo para a glória do Pai. Ele jejuou por nós, para que agora, quando você for orar, você tenha a graça de Deus para que você vença essas tentações. Se você não tem força para jejuar, peça oração para o irmão Alfred, peça oração para o pastor, peça, irmão, ore, Senhor, Deus, me dá força, me dá força. Tem uns 10 anos que eu não faço um jejum, me dá força. Está só no prazer da carne. Senhor, me dá força para que eu tenha a graça de te colocar no centro, ensinar o meu corpo e a minha alma, que tu eu tenho o primeiro lugar, não eu. Tu tem o primeiro lugar. Nos converter, precisamos, irmãos, constantemente nos converter. Constantemente. Tá? Conversão não é só naquele ato, não. A conversão é o Espírito Santo de Deus que vem sobre você, né? Quando você está ali todo amarrado, e aí ele tira a tua atadura, tira aqui aquele negócio que estava nas suas vistas, né? E fala, ó, eu estou aqui, você quer? Aí você diz, quero. Então você, em certa medida, tem um livre-arbítrio. Ele capacita o seu livre-arbítrio, apesar de que ele estava contaminado, mas quando o Espírito vem sobre você no batismo, através do batismo, quando o Espírito vem sobre a sua vida, Deus tira aqui dos seus olhos e pergunta, você quer? Senhor, eu quero, mas não tenho força. Então peça graça a Deus, amém? Temos a responsabilidade. Cristo jejuou por nós, devemos jejuar, orar, fazer obras de caridade para a glória de Deus.